Olá pessoal, hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade infantil. É um problema que vem ocasionando muitas crianças e cada vez mais diagnosticadas com ansiedade infantil. Então a ansiedade ela é dividida em dois blocos. Primeiro, a ansiedade como um sintoma. Esse sintoma faz parte dentro de alguns transtornos que é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Depois nós temos a ansiedade como transtorno de ansiedade. A criança é tomada pela ansiedade e ela perde o controle de si, no qual muitas crianças vêm sofrendo e vêm atrapalhando muito a vidinha delas, não só nas questões sociais, no meio social e familiar, mas também na escola e no aprendizado. Alguns sintomas característicos da ansiedade começa por a inquietação, agitação, o sono ele muito agitado à noite, muita dificuldade para dormir, né? A criança ela começa a ter umas preocupações excessivas com os eventos, não só eventos na escola, mas também se ela tem um campeonato ou uma apresentação de dança, né? Algumas crianças apresentam o perfeccionismo, querer fazer as coisas muito certinha. Então fica naquela, que nem as crianças que estão com 7 anos de idade, já estão na alfabetização, começam, escreve, apaga, erra, conserta. Então muita ansiedade por perfeccionismo. Temos também a ansiedade, o sintoma, né, excessivo, que nos casos mais graves, que atrapalha a fala, atrapalha a concentração, atrapalha a atenção, e a criança começa a ter dificuldade, inclusive, em falar ou aprender a falar corretamente. Temos também o comportamento muito agitado, muito inadequado, que atrapalha muito ela ficar parada em determinados lugares, sempre está se agitando. Isso então são os primeiros sintomas da ansiedade. E também temos os sintomas de agitação em realizar as suas tarefas cotidianas. Temos os medos frequentes, né? Medos de inseto, medo de animal, medo de ficar sozinha, medo de escuro. As dificuldades em lidar com as mudanças simples da vida cotidiana, às vezes um horário ou outro, isso gera muita ansiedade na criança. E um dos sintomas principais da ansiedade é a irritabilidade. A criança está sempre irritada. Decorrente desses sintomas psicológicos e comportamentais, temos também os sintomas orgânicos, né? As crianças muitas vezes apresentam dores de cabeça, dores de estômago, cansaço, tensão muscular. Isso são sintomas orgânicos que os pais devem ficar atentos. Muitos pais me perguntam quais são as causas da ansiedade. As causas, elas são muito variadas. Vai desde uma tensão familiar, perda de um ente querido, mudança de escola ou de casa. Porém, uma questão importante, né, é os pais estarem atentos aos comportamentos ansiosos dos próprios pais. Eu costumo dizer que pais nervosos geram, entre aspas, crianças ansiosas. Então é muito importante os pais ficarem atentos ao ambiente familiar, né, de comportamentos ansiosos. Então as causas elas são variadas. Vai desde causas graves como uma violência familiar, por exemplo, como também comportamentos do dia a dia que geram ansiedade nessa criança. Então a ansiedade ela é um conjunto de sintomas e um conjunto de causas que são decorrentes de comportamentos familiares, comportamentos do dia a dia, problemas que passou, traumas. Então, são várias questões que levam a criança a desenvolver o transtorno de ansiedade. O tratamento principal, ele é psicoterapia,
né, que é o que vai ajudar a criança a lidar com a ansiedade no dia a dia. Nos casos mais graves, é preciso a intervenção medicamentosa de ansiolíticos e assim o tratamento é psiquiátrico, né? Lembrando que é sempre o psiquiatra infantil, ou seja, um psiquiatra que trabalhe com crianças. E nos casos em que um transtorno é mais acentuado, nós temos um apoio também da psicopedagógica, porque normalmente o transtorno de ansiedade, ele atrapalha muito no desenvolvimento da aprendizagem da criança. Então, os 3 pilares dos tratamentos: primeiro, psicoterapia, o tratamento psicológico, depois, nos casos mais graves, a intervenção medicamentosa, utilizando os ansiolíticos, os medicamentos, e o apoio psicopedagógico para as crianças terem um bom desenvolvimento na escola. A primeira coisa, gente, é ter paciência e calma com essa criança, né? Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes os pais pedem a paciência porque não é fácil, mas tem que manter a paciência e a calma. A segunda é ter uma rotina menos estressante, ou seja, nada de agenda lotada, muitas atividades, algo que deixa a criança muito ansiosa para sair de um compromisso e ir para o outro. O terceiro é não satisfazer todas as vontades das crianças. Esse é um ponto muito importante para a criança que tem ansiedade. Eu vejo que os pais, muitas vezes, na ânsia de ajudar essa criança a resolver algo, acaba satisfazendo o que ela deseja. Por quê? Porque o quarto ponto importante é ensinar essa criança a esperar. A espera é muito importante para a ansiedade. Tem que esperar a sua vez, esperar a vez para ir num brinquedo, esperar a vez para jogar, esperar a vez numa fila. A espera é algo que ajuda muito a criança a lidar com essa ansiedade descontrolada, muitas vezes, em que não consegue ficar à espera da sua vez. Outro ponto e outra dica muito bacana é os pais não excluir a criança das atividades. Por exemplo, eu vejo que muitos pais às vezes vão ao supermercado ou saem para comprar algo para casa, um exemplo numa loja de decoração, alguma coisa assim, espaços grandes, e muitas vezes acabam não levando a criança, porque vai ficar correndo, porque vai ficar mexendo nas coisas, né? Isso não ajuda a criança. Na verdade, a criança ela tem que aprender a ir nesses lugares e a se comportar nesses lugares. Então, não é excluindo a criança das atividades, muitas vezes que os pais fazem, e não é atividade exclusiva para criança, né? Não é num shopping ou não é num brinquedo, enfim, mas é num supermercado, numa loja de departamento, que ajuda a criança a não lidar com a ansiedade. Muito pelo contrário, ela tem que lidar, ela tem que saber aprender a se comportar nos lugares, a esperar. Os pais também, é muito interessante vocês estarem junto com a criança, porque é só ela convivendo nos lugares que ela vai aprender a se comportar. E a outra é aprender com paciência e com calma, principalmente. Eu digo aprender porque os pais também, isso é um exercício para os pais, a ensinar a criança a ouvir, a pensar antes de falar e principalmente a argumentar. Por que argumentar, Luciana? Porque muitas vezes a criança ansiosa, ela acaba não sabendo nem argumentar o porquê de determinada coisa que ela não pode ou que ela não deve fazer. Então, são pontos principais que os pais devem ensinar para as crianças. Ouvir, a falar, né, pensar antes de falar e principalmente a argumentar sobre determinada situação. Então eu espero ter ajudado vocês com esse transtorno tão complicado que é de ansiedade, e dicas, dúvidas, sugestões de temas, mandem aqui para o nosso e-mail, curtam o nosso canal e logo mais estarei aqui. Um beijo, até mais. Tchau! Teve a semana inteira para ler, vai ler agora? Para, Anderson. Começando, eu vou começar não, né? Tudo certo.